temas que vamos abordar hoje na nossa aula será sobre licitações públicas. É um tema fundamental, decisivo para o direito administrativo contemporâneo. A lei que trata as licitações públicas no Brasil é a lei regente, chamada Lei 866 de 93, que estabelece o regime geral das licitações. A norma geral é a norma que estabelece a obrigatoriedade das licitações para os 3 entes federados, União Federal, Estados e Municípios, e para a administração direta e indireta dos 3 entes e dos 3 poderes. Portanto, a Lei 866 é a lei regente e geral que trata das licitações públicas e dos contratos públicos. O conceito que estamos a definir sobre licitações públicas nada mais é do que um procedimento que visa adquirir, beneficiar a administração pública com proposta mais vantajosa. Por que licita? Para alcançar o princípio da igualdade dos concorrentes, dos licitantes. E com isso, a administração pública tem o benefício de ordem, que é admitir a proposta mais vantajosa. A finalidade, portanto, está aí colocada, que é extrair um perfil que o bem que a administração pública o faz seja de melhor qualidade e com menor custo. Essa é a finalidade da licitação pública. Os pressupostos da licitação pública são 2 pressupostos fundamentais, o lógico e o fático. O lógico quer dizer que o produto a ser licitado tem que ter vários ofertantes e vários interessados. Então, estamos o lógico, vários ofertantes, e o fático quer dizer que os interessados, que são os ofertantes, têm interesse em participar da licitação. Caso contrário, nós teríamos uma licitação deserta, uma licitação que não aparece nenhum concorrente, nenhum licitante. Quais são os objetos da lei de licitações? São 5 objetos, a saber: obras, serviços públicos, compra, alienação e concessão. Obras, nada mais é do que construção, demolição de prédios, edificações, etc. Isso são obras públicas. Basicamente, o governo faz muitas obras públicas. O governo é o maior empreendedor em obras no Brasil e, portanto, usa a metodologia de licitações de obras. As obras, quando estiverem valores superiores a R$1.500.000, que é uma obra pequena, digamos assim, a modalidade sempre é a modalidade de concorrência que nós vamos ver oportunamente. Serviços é conservação, manutenção, preservação. Então, serviços é os serviços que a administração pública contrata mediante empresas que fazem limpeza, segurança, etc, dos seus prédios e edificações. Compras públicas. O Brasil tem na administração pública o ente que mais compra no Brasil. Portanto, milhares de empresas no Brasil são criadas, estabelecidas, exatamente para ofertar bens para vender para a administração pública. Portanto, o Brasil criou um sistema de compras públicas poderosíssimos. E o governo federal é o maior cliente na compra de tudo. Alienação. O termo alienação traduz, no termo jurídico, 3 operações: compra, venda e permuta. Então, quando o governo quer vender um bem, se faz por meio de alienação. Quando quer permutar, também se faz por alienação. E as concessões públicas. Aí tem uma lei especial, uma lei específica das concessões públicas que tratam da modalidade de concorrência. Então, toda vez que houver concessão pública, o governo o faz para um serviço público fundamental e relevante, como energia elétrica, rodovias, ferrovias, etc., usa-se a metodologia da concessão pública, que é a modalidade de concorrência na licitação. Os princípios que estamos a dizer sobre a licitação pública. Eu vou elencar, além dos princípios da administração pública que estão previstos no artigo 37, que chama-se LIMP, legalidade, impessoalidade,
publicidade, eficiência, e moralidade, além desses princípios, nós temos esses outros princípios que eu falo rapidamente. Os princípios expressamente da licitação pública: vinculação ao edital, julgamento objetivo, sigilo nas propostas e adjudicação compulsória e competitividade. Vamos um por um, por favor. Vinculação ao edital. O edital é a lei do certame. O edital estabelece as condições que vai reger a futura contratação. Vai definir o objeto, os prazos, os valores, a entrega, quando vai ser feita a entrega, a metodologia da entrega, as garantias, etc, etc. Tudo está fixado no edital, portanto, e ela é publicada aonde? No DOU 3. O que é DOU 3? Diário Oficial da União, edital 3, tá? Então, todos os editais, eles são publicados no Diário Oficial da União, seção 3. Julgamento objetivo, porque a licitação é um certame. Isso é um jogo que vai ganhar quem? O que oferece o melhor produto, melhor condição de entrega, melhor preços e melhor qualidade. Então, nessa conjugação de valores, nós temos que ter um julgamento objetivo dos critérios da oferta. Outra, o sigilo nas propostas, principalmente na modalidade de concorrência, o concorrente tem que apresentar em envelope prévio a proposta escrita, solene, para dizer: a minha proposta vale tanto. Então tem que ter um sigilo para quê? Para ter um elemento fundamental, que é a licitação, que é esse elemento fundamental chamado competitividade, quer dizer, a competição entre os ofertantes. Tendo competição entre os ofertantes, a administração pública pode alcançar sua finalidade, que é comprar um produto de melhor preço, com melhor qualidade. E a adjudicação compulsória quer dizer que o vencedor da licitação, ele tem direito a ser futuramente contratado. Ele não tem direito à contratação, mas tem direito a ser o primeiro a ser contratado. Quer dizer, a administração pública não pode contratar outro senão o que venceu em primeiro lugar. Isso chama-se adjudicação compulsória. Vamos para o sexto item: obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. A Constituição Federal, precisamente no artigo 37, inciso 21, diz que a regra da licitação é a regra da obrigatoriedade. Isto é, a administração pública, quando vai fazer licitação, tem que fazer na modalidade obrigatória. Mas abre exceções, algumas restrições, que nós chamamos de dispensa e inexigibilidade. Dispensa, quando a lei estabelece expressamente, principalmente no artigo 24 da 866, um rol de insumos fundamentais para a administração pública que não tem licitação. E por que não tem? Pelas condições da oferta. Uma delas, em caso de calamidade pública, estado de sítio, estado de exceção, enchentes, terremotos, não há condições objetivas da oferta regular do processo administrativo de licitação. Então, a lei estabelece exatamente isso. Outra dispensa: quando há ofertante de bens entre a própria administração pública, portanto, não há lucro de ambas as partes, tem dispensa expressa. Inexigibilidade é quando não tem outro ofertante senão um, como nós falamos muito aqui na questão dos sistemas eletrônicos, os sistemas operacionais, o Windows, por exemplo. Se a administração pública comprar um sistema operacional, basicamente tem um único ofertante, que é o Windows. Claro que a administração pública pode fazer o desenvolvimento de outros sistemas gratuitos. Máquinas super pesadas, basicamente tem uma ou duas ofertantes, portanto, temos inexigibilidade nessa oferta porque não tem ofertantes, ou tem um só. Outro caso de inexigibilidade: quando a administração pública quer contratar um artista famoso, de grande repercussão, quando quer contratar um engenheiro, um arquiteto, um advogado de nomeada, portanto, se ele faz aquela livre escolha, é inexigível, porque é uma escolha da administração pública e fundamentada pelo princípio da inexigibilidade da licitação pública. O sétimo, nós vamos ver agora os tipos de licitação. Nós temos na Lei 866 4 tipos de licitação.
Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Rapidamente, vamos recuperar eles todos. Menor preço, a expressão já diz, é a proposta que a administração pública recebe em que o preço indicado é menor nos ofertantes. Melhor técnica e técnica e preço já é uma coisa mais sofisticada, já tem um trabalho intelectualizado, já tem uma inteligência, tem uma sofisticação do produto, em que se exige para aquele produto não só o preço, mas melhor técnica, porque exige-se uma sofisticação do equipamento, do produto, etc. Melhor técnica, porque aqui tem uma incorporação do elemento inteligência, intelectualidade, competitividade por um produto refinado. Então compra, por exemplo, de máquinas sofisticadas de informática. Não pode comprar numa loja qualquer, tem que ter uma sofisticação no produto, que o setor de engenharia vai dizer. Nesse caso, estamos a dizer que o melhor produto é esse. Isso é a melhor técnica. Técnica e preço. Aí nós vamos variar duas modalidades, que eu acho essa é a regra do sistema da administração pública na aquisição de produtos. Técnica e preço, quer dizer, uma melhor técnica e um melhor preço. Então essa tipologia da licitação é a regra do modelo. Comprar um produto de boa qualidade e que esse produto, por sua vez, tenha preço bom, satisfatório. Maior lance ou oferta, basicamente esse tipo de licitação é para quando estamos diante da modalidade leilão. No leilão público, que a administração pública vende bens inservíveis, imprestáveis ou bens prestáveis, mas por razão de leilão, a oferta pública de quem mais dá o valor superior ao exigido no edital. Portanto, aqui está os tipos de licitação, que eles, por sua vez, se combinam com as modalidades de licitações. Então, vamos para o 8º ponto, modalidade de licitação. O que significa isso? São as variações de qual é o modelo adequado para aquela aquisição daquele produto que vai ser ofertado em público pela administração pública. A Lei 866 de 93 estabelece expressamente 5 modalidades, que são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Aí houve a lei, uma nova lei, que é a lei que criou o pregão, que é a Lei 10.520 de 2002. Então vejamos, a 866 estabelece 5 modalidades e a lei especial do pregão cria uma nova modalidade. Então o pregão, registramos isso, o pregão não está previsto na lei 866, tá? Vamos lá, o que difere uma e outra? Basicamente, concorrência, tomada de preço e convite são modalidades que variam basicamente pela complexidade do produto ou serviço a ser adquirido e baseado aonde? Nos valores. Quanto maior o valor, mais sofisticado. Portanto, a concorrência é a modalidade mais sofisticada e mais alta. Então, toda obra superior a 1.500.000 é concorrência. A obra inferior a 1.500.000 pode ser tomada de preço e pode ser convite. Então, a lei estabelece valores. Então, a complexidade da concorrência, e juntamente com os valores, vai definir isso. Se vai ser obra, serviço e compras. Então, depende de cada um. A modalidade de tomada de preços difere da concorrência, porque a tomada de preços tem que ter um prévio cadastro de quem são os ofertantes daquele bem. O mesmo se aplica para o convite. O convite é a modalidade de carta convite, que é a carta adequada e justaposta à Petrobras. Quero registrar um fato importante. A Petrobras é a única empresa no Brasil que ela está dispensada de cumprir a Lei 866. Ela tem um decreto presidencial exatamente para fazer compras públicas. Então a Petrobras, saibam, e é bom registrar isso, ela não obedece a 866, ela obedece um decreto próprio em que facilita, por sua vez, o sistema de compra de serviços e de bens da Petrobras. Por que isso? Porque na lei do petróleo foi dito, e certamente bem justificado, que o petróleo, como um insumo fundamental de energia no mundo, tem que ter rapidez no processo
processo de produção, refino, pesquisa, etc. Assim sendo, ele não pode ser submetido às leis públicas, porque a lei pública, por sua vez, ela burocratiza muito. Então a Petrobras, por sua vez, ela faz a carta convite. O que é isso? Ela manda uma correspondência no mínimo a 3 empresas que oferecem aquele produto ou serviço. E são geralmente pessoas jurídicas que conhecem profundamente do que a Petrobras está a demandar. As 2 modalidades finais, concurso e leilão, já não. O concurso já é para uma obra pública, para um serviço de alta relevância que o governo quer para embelezamento, por razões estéticas. Então chama um projeto paisagístico, chama escritórios para participarem dos concursos. Aqui no Rio de Janeiro, agora recentemente nas obras da Copa do Mundo, várias edificações foram licitadas na modalidade de concurso. E o leilão, como disse há pouco, nada mais é que um processo na modalidade de licitação, em que exige que os ofertantes alcancem um valor mais alto. Quanto mais alto é a modalidade que a administração pública vende o produto em melhores condições, mediante maior lance ou oferta do interessado. E a modalidade pregão é a novíssima modalidade que nós conhecemos, que ela vem de uma nova lei, a Lei 10.520, que basicamente dá para fazer tudo que a Lei 10 com o pregão. A diferença dos outros modelos é que o pregão, primeiramente, o interessado se habilita na página eletrônica do governo, que chama-se Comprasnet, e o faz a proposta. Se porventura ganhar, é que depois de vencido esse processo, é que se habilita para fazer a oferta do produto e a contratação. Nós estamos diante de uma modalidade invertida de licitação. Por essa razão que o pregão deu muito certo. Tanto que com o advento do pregão hoje no Brasil, dizem os relatórios do Tribunal de Contas da União que houve redução no sistema de compras da ordem de 30% com menores valores. Isto é, as compras do governo federal, com o advento do pregão, reduziu de 25% a 30% nos valores, porque tu compra em grande escala, por meios eletrônicos, e com isso tu aumenta o número de ofertantes e reduz significativamente os preços. Então, portanto, está aqui o tipo de licitação e as modalidades. Professor, tu me pedis, como é que eu escolho? Ali entra a questão da sofisticação e é uma questão técnica da Comissão Permanente de Licitação do órgão público. Vai definir, a partir dos critérios objetivos da Lei 866, dizer qual é a modalidade adequada e qual é o tipo adequado para esse caso. Então, os setores técnicos da administração pública vão dizer qual é a modalidade adequada. Isso estamos já a falar de procedimentos. Quando já se cria o edital da licitação, que ele é publicado no Diário Oficial da União, seção 3, já se sabe claramente qual é o objeto, a descrição do objeto. O objeto é fundamental para ter uma descrição técnica. Houve um caso no passado onde que o governo federal comprou canetas esferográficas. Só não disse que a caneta esferográfica tinha que ter a quantidade de gramaturas de tinta. O que aconteceu? A caneta veio quase vazia, escreveu poucas palavrinhas, acabava a caneta. Aí o ofertante disse, mas tu pediu caneta, aqui está a caneta. Não disse quanta gramatura de tinta. Portanto, na descrição do objeto, tem que ter muita clareza, muita sofisticação, para que não seja induzido a erro. Um outro caso muito conhecido entre nós, foi a compra recente da universidade de computadores, laptops. Só que, quando foi observar na abertura das caixas, não tinha entrada USB. O USB é um mecanismo fundamental dos computadores modernos. Como é que não tem USB? Aí estamos diante de uma fraude, de uma corrupção ou de um erro técnico. Pronto, aí estamos problemas que a gente vai ver que é difícil aferir. Obviamente que, no meu entendimento, estamos diante de uma fraude de licitação pública. E não foi um esquecimento gratuito, certo? Então o edital tem que escrever com clareza o objeto. Isso chama a atenção disso. Segunda questão, escrever com clareza qual é a modalidade adequada, qual é o valor empregado, qual é a capacidade que o governo tem para comprar aquele produto ou serviço e qual é o dinheiro disponível. Então, mediante requisição, ele vai saber quantos produtos vai querer, qual é a modalidade adequada e qual é o tipo adequado para
para esse produto. Isso está escrito no edital. No edital consta ainda mais que isso. Consta a entrega do produto, as anualidades do produto, quando é que entrega, como é que é a forma do pagamento, direitos e deveres das partes e, mais que isso, o foro competente. Portanto, o edital ele antecipa a futura contratação pública. Segundo elemento dos procedimentos, a CPL, que é a Comissão Permanente de Licitação, estabelece o quê? Dia, prazo e horas e local para receber o produto. Isto é, receber a carta proposta. A carta proposta de quem? Do ofertante. Então, vai dizer o dia. Depois, vai aferir internamente a habilitação jurídica, se a empresa existe, se ela está em dia, se ela tem CND, que é negativo de débitos tributários, se ela tem expertise, se ela tem vários fatores que a lei estabelece, que o fazem, principalmente na concorrência, as condições técnicas da habilitação. Depois, em dia aprazado, marcado, nós vamos ter o julgamento das propostas em sessão pública. Sessão pública é aberto os envelopes e é dito quem é o vencedor. Aí o vencedor, ele sai em ordem cronológica, primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. Quer dizer, o vencedor e os demais que venceram o certame, a licitação. Com isso nós vamos ter o quê? A adjudicação. O que é a adjudicação? Vamos dizer publicamente que aquele vencedor é a empresa X. Com isso, nós vamos ter o quê? A homologação. O que é a homologação? É a publicação por parte da autoridade competente. No caso, a Comissão Permanente de Licitação vai dizer o vencedor foi tal, e é publicado no Diário Oficial. Aí se espera um tempo para que o vencedor da licitação homologado, ele venha contra-ataque à administração pública. Só quero registrar um fato importante. O vencedor da licitação, em tese, ele, pela adjudicação, ele vai ser impelido a ser o primeiro a ser contratado, mas não quer dizer que ele tenha direito a contratar, ele tem uma expectativa de direito. E quer dizer com isso que a administração pública somente pode contratar com ele. Caso não contrate com ele, tem que fazer uma nova licitação, ele tem que revogar a licitação, que nós vamos ver aqui um pouquinho. Tá? Então isso é importante. Nas aulas futuras nós vamos ter uma outra unidade discutindo contratações públicas, que não é objeto da aula de hoje. Nos procedimentos nós vamos encontrar a questão da anulação e revogação. O que é anulação? Anulação nada mais é do que tornar nulo uma licitação que teve vícios de legalidade, de procedimentos administrativos, operacionais, ou ilegalidades, inconstitucionalidade, etc. É possível que haja anulação. Então, quando tiver um eivado de vício de legalidade, constitucionalidade, é possível a anulação. Revogação, não. Já é o ato, é lícito, perfeito, justaposto, mas o problema é que na revogação é que a administração pública revoga porque surgiu fatos supervenientes, isto é, fatos que alteraram sua condição, seu modus operandi, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com a crise fiscal. Com a crise fiscal, portanto, várias licitações perfeitas foram revogadas, porque o governo não tinha capacidade de contratar e cumprir essas obrigações. Tá? E registro alguma na parte final, algumas coisas importantes. O RDC, o sistema de compra da Petrobras e o sistema de preços. O RDC é o regime diferenciado de compra do governo federal, que foi criado pela Lei 10.462 de 2011, basicamente para atender uma demanda colocada no Rio de Janeiro, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, as grandes obras. O governo não tinha braço para fazer projetos físicos, etc. Então inverteu o processo, dizendo que os interessados é que fariam o projeto e a execução do projeto. Então o governo não faria nada, só faria o pagamento. E deu no que deu, que a gente está vendo no dia a dia aí, obras superfaturadas, projetos mal feitos, etc. A Copa passou há poucos anos, tem obras caindo, material de péssima qualidade, etc. Mas não quer dizer que o RDC não seja bom. Hoje já está sendo expandido para outras coisas, na área da saúde, no sistema de SUS, edificação de prédios, etc. Não acho ruim, porque na Europa e nos Estados Unidos se adota essa metodologia do RDC e funciona bem. O problema é que não funciona bem entre nós, porque a experiência não foi bem feita devido aos problemas todos de corrupção advindos da
dos grandes empreendimentos no Rio de Janeiro, que foi a Copa e a Olimpíada. A Petrobras, eu acabei de falando há pouco, que é um sistema próprio de carta convite, que ela manda correspondências aos interessados, no mínimo 3 ofertantes, para ofertar um produto de qualidade inquestionável para a Petrobras. E o sistema de preço é um sistema regular de oferta de produtos e serviços, em que o governo compra previamente para que haja entrega permanente de um produto de boa qualidade em condições normais da oferta, em regularidade daquela oferta daquele produto, tá? Então, basicamente, o que eu fiz agora aqui foi um passeio desse capítulo de licitações públicas, que é um capítulo fundamental para quem se interessa pela gestão pública no país, que é regido pela Lei 866 e que é pautada basicamente pelas alterações legislativas da Lei 866 e pela jurisprudência. Então, chama a atenção dos alunos interessados a conhecer as decisões dos tribunais, que os tribunais permanentemente estão pautando as licitações, modificações objetivas e as decisões das notas técnicas do Tribunal de Contas da União. Além disso, em todo concurso público cai questões relacionadas a licitações públicas. E na próxima aula nós vamos ver então a contratações públicas, porque a contratação pública ela precede do elemento fundamental que é licitações públicas. Obrigado.